Olá pessoal, hoje nós vamos aprender nesse objeto uma das principais demonstrações que existem. Quando a gente fala em demonstrativos financeiros ou demonstrativos contábeis, tem vários, mas alguns são mais importantes. Esse aqui é um deles, é um dos principais. A DRE, ou Demonstração de Resultado do Exercício, tem a finalidade de mostrar para a gente o desempenho de uma empresa durante um determinado intervalo de tempo. Então você pode ter uma DRE trimestral, semestral, anual. Então o objetivo dela é mostrar como foi o desempenho, como foi o resultado durante aquele período cumulativamente. Ele é diferente, por exemplo, do balanço patrimonial, que é uma outra demonstração, que serve para mostrar uma posição estática naquele dia. Então o balanço patrimonial é como se fosse uma foto no dia 31 de dezembro, no dia 30 de junho e tal. Já a DRE é um processo cumulativo durante um intervalo de tempo. Então ele é muito importante porque ele serve para apresentar o resultado de uma empresa. Se durante esse período cumulativo ela acumulou lucros ou acumulou prejuízos. Então a grande maioria das pessoas gosta de ir logo na última linha lá, né? Pega a DRE, vai para a última linha para ver se deu lucro ou se deu prejuízo. Hoje nós vamos aprender que a DRE pode ter um monte de detalhes aí no meio do caminho que podem maquiar ou podem esconder o verdadeiro desempenho dela. Então, às vezes uma empresa que deu lucro não necessariamente está muito bem. E uma empresa que deu preju não necessariamente está muito mal. Então, ao longo aí da DRE, tem outros números que a gente olha e analisa para conseguir ter umas noções muito boas sobre a saúde financeira dela. Estou mostrando aqui para vocês que elas são consideradas classificadas de forma ordenada, né? Ou seja, tem um padrão aí para você mostrar os tipos de receitas e custos e despesas. E o objetivo aqui é mostrar o que uma empresa ganhou menos o que ela foi perdendo, o que foi custando para ela. Então, sem mais delongas, vamos ver uma demonstração de resultados. Isso aqui é uma forma clássica de uma DRE. Então, uma DRE começa de uma receita bruta. Receita bruta é tudo que entrou de dinheiro, tudo que foi reconhecido como receita naquele mês, naquele trimestre, naquele ano, naquele período que a gente escolher, certo? Importante dizer que tudo isso aqui é contábil, não é necessariamente que entrou caixa. Às vezes a empresa já vendeu, o cara não pagou ainda, mas eu já reconheci aqui a venda. Então a receita não necessariamente coincide com a entrada do caixa. Então, receita operacional bruta, tudo que eu já reconheci como venda, né, como receita, e aí eu deduzo aqui devoluções e abatimentos, e eu deduzo os impostos que a gente chama de indiretos. Imposto indireto é aquele sobre as vendas. Não importa se eu dei lucro ou preju, eu paguei o imposto. Então eles estão aqui em cima. Então depois de deduzido tudo isso, chegamos na receita líquida. Receita líquida, aí sim, são receitas que eu reconheci e que vão ficar na empresa. Depois eu deduzo aqui o famoso CMV, custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido. Aí eu chego no lucro operacional bruto. Até aí é a atividade pura e seca da empresa, o que ela vendeu menos o que custou para ela fazer aquilo. Depois eu tiro despesas operacionais. Despesas operacionais estão indiretamente ligadas com o custo, porque o custo é a mercadoria em si. Mas para fazer aquela mercadoria e colocar ela à disposição, eu tive uma área de marketing que trabalhou, uma área de logística que trabalhou, né, uma área de contabilidade, uma área de RH. Então eu tive despesas aí que foram ligadas à entrega daquele bem. Então a gente chama de despesas operacionais. Com isso eu chego aí no resultado operacional. Então é a atividade da empresa propriamente dita. Depois eu tiro aí receitas e despesas financeiras. Se essa empresa tem dívida, a gente reconhece aí as despesas financeiras, o juro que ela está pagando para os outros. Da mesma forma que ela paga o juro para os outros, se ela tem caixa, se essa empresa tem caixa, ela investiu esse caixa em algum lugar. E por ter investido, ela recebeu também juro, recebeu algum tipo de remuneração. Então tá aqui a receita dela. Então depois de tirar isso, a gente chegou no lucro antes do imposto de renda, que é o nosso querido LAIR, né? Então, lucro antes do imposto de renda, aí eu deduzo o imposto de renda, óbvio, e aí eu chego no lucro líquido, que é o que a gente chama de bottom line, a última linha. Então, isso aqui é a cara de uma demonstração de resultados, né? Notem que empresas que têm muita dívida reconhecem muito juro aqui no meio do caminho, empresas que têm uma estrutura muito inchada, muitos departamentos e tal, reconhecem muita despesa. Então aí você vai conseguindo ver
a estrutura, né, a cara de uma empresa. Então, eu disse para vocês que tem muita gente que pega uma demonstração de resultado e já vai logo na última linha, vai olhar se deu lucro ou prejuízo. Mas tem outros números que a gente olha aqui que são igualmente importantes. Um deles é o famoso EBIT. EBIT quer dizer Earnings Before Interest and Taxes. Então, voltando aqui, né, é o lucro, é o ganho, antes de juros, tá aqui o interest, e antes de tax, tá aqui o tax. Então, seria mais ou menos, né, o resultado operacional. O EBIT, né, é uma proxy, é muito similar ao resultado operacional da empresa. Então, ele inclui a operação da empresa propriamente dita. Então, ele não tirou nem juro, nem imposto, que não tem nada a ver com a atividade propriamente dita da empresa. Então, vocês veem aí que ele é uma proxy, né, do lucro operacional, conforme a gente já viu. EBIT é mega importante. Outro que também é muito importante é o famoso EBITDA, ou EBITDA, como alguns falam. O EBITDA parte do EBIT, que a gente viu agora há pouco, e além do EBIT, ele coloca também a depreciação e a amortização. O que é isso? Se você voltar aqui, você não vai ver depreciação e amortização aqui. Você fala, pô, professor, cadê a depreciação e tal? É que depreciação e amortização são fatores que não dá para você ver diretamente. Depreciação é quanto que as minhas máquinas estão ficando velhas ano após ano. E não deixa de ser um custo para mim. Por quê? Porque todo ano eu tenho que pegar um pouquinho da minha grana e reservar ela para repor essa máquina um dia. Quando ela ficar velha, obsoleta, eu vou ter que repor. Então, se isso é verdade, essa depreciação é um custo para mim, né? Tá me custando todo ano alguma coisa. Então, o EBITDA me mostra quanto que eu ganhei antes do interest, antes do tax e antes da depreciação. Porque quando a gente tirou aqui custo do produto vendido, e principalmente quando a gente tirou aqui despesas, a depreciação estava aqui dentro. Então eu quero saber quanto que eu tive de ganhos antes de tudo isso. Então o EBITDA é mega importante para a gente. Só que como o EBIT depende aqui dessa depreciação e dessa amortização, que nem sempre são visíveis, que são facilmente mensuráveis, o EBITDA às vezes é alvo de manipulações, de exageros e etc. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala em EBITDA e quando a gente analisa EBITDA das empresas. Então, o EBITDA, de fato, ele é muito usado, ele é muito importante, porque especialmente quando a gente vai calcular aí o valor das empresas e etc. Então, o EBITDA, em muitos casos, é uma aproximação grosseira da geração de caixa de uma empresa. Então, ele é mais ou menos esse valor, mas não dá para dizer que ele é idêntico, né? Então, como ele não considera nem interest, nem tax, nem depreciação e nem amortização, tem alguns cuidados que ele vai ter que a gente vai ter que tomar com ele. Primeiro cuidado, EBITDA é manipulável. Então, EBITDA não é um número que sai assim tão facilmente. O que dá para mudar aí no EBITDA? O que você pode maquiar ou exagerar para tornar o EBITDA muito diferente? Principalmente a depreciação e a amortização. Você pode dizer que o teu estoque está muito velho, você pode dizer que as tuas máquinas estão perdendo valor muito rápido, isso a gente chama de depreciação acelerada, né? Você pode fazer avaliações patrimoniais que jogam o valor dela lá para baixo para que eles amortizem muito rápido. Então você pode fazer um monte de pressupostos aí para que a depreciação e a amortização vão muito para cima. E aí, quando a amortização e a depreciação vão muito para cima, como você está devolvendo ela aqui, você vai ter um EBITDA muito grande. E isso é artificialmente grande. Outra coisa, EBITDA, quando a gente fala que EBITDA é uma proxy de geração de caixa, você não está levando em conta o capital de giro de uma empresa. Quanto que ela precisa ter para girar a atividade dela. Além disso, o EBITDA não está levando em conta o que a gente precisa reinvestir na atividade. Lembra que depreciação é um percentual que eu tenho que reservar para pagar a máquina velha e etc? Pois bem, então se você está dizendo que o EBITDA é grande, você tem que pegar uma boa parte dele para reinvestir na atividade. E você não está fazendo isso. Quando você joga o EBITDA lá para cima, você não está necessariamente supondo que você vai pegar uma parte dele e reinvestir. Então, por todos esses motivos, o EBITDA, como vocês podem ver, pode ser uma medida enganosa. Você pode ver uma empresa com um EBITDA enorme, quando na verdade boa parte desse EBITDA é depreciação e não é geração de caixa propriamente dito. Outra coisa, que tem muita gente que diz por aí, tem que tomar cuidado,
que o EBITDA é algo parecido com um lucro, com uma geração de caixa. Não é, porque quando você coloca ali depreciação e amortização, se essa depreciação for muito grande, o EBIT era pequenininho, agora com a depreciação por cima, o EBITDA ficou grande. Então tem que tomar cuidado com essas manipulações. E aí, se o EBITDA é muito manipulável, tem que tomar cuidado com o uso que você faz dele. Existem alguns analistas que usam múltiplos envolvendo EBITDA. Então, por exemplo, preço sobre EBITDA ou geração de caixa sobre EBITDA. Então, se o EBITDA for manipulável, você vai ter um múltiplo artificialmente pequeno, vai achar que aquela empresa é muito boa, está na hora de comprá-la, quando na verdade ela não está tão boa assim. O EBITDA foi manipulado. Então tem uma frase aqui muito legal que vou ler junto com vocês. Isto é o que os lucros poderiam ter sido se não tivéssemos que tomar empréstimos, se não tivéssemos que pagar impostos, se não tivéssemos que investir em nada e se não tivéssemos que amortizar recursos ativados. Ou seja, esse EBITDA que você está vendo, ele é lindo. Ele é um lucro muito bom. Não, ele é um lucro se você não tivesse empréstimo nenhum, se você não tivesse imposto nenhum para pagar, se você não tivesse nada na tua fábrica ficando velho e obsoleto e você tivesse que repor, e se você não tivesse nenhum recurso ali que mudou de valor e você teve que assumir uma amortização dele ali. Então, o EBITDA é muito usado, sim, ele é muito importante, sim, mas assim como tudo que é manipulável, use com parcimônia, use com critério. Fique esperto. Outro índice que a gente usa muito é o NOPAT. NOPAT também é mais ou menos parecido com o lucro operacional. Ele é parecido com um EBIT, só que ele é um EBIT menos o imposto de renda. É a mesma coisa que chamar o EBI, que é a mesma coisa, calcular o EBIT, só que tirando o T de tax. Então, você não vai ver na literatura EBI, não é comum. Mas só para você entender, a gente parte do EBIT e tira o T de tax. Então, o NOPAT é um tipo de lucro operacional, só que você tira o imposto dele. Reparem que no EBI você não tirou juros. Então, as despesas financeiras são decorrentes. Por que você faz isso? Às vezes você supõe que a empresa sempre vai ter dívida, que ela sempre vai manter a dívida dela ali sendo rolada. Então ela sempre vai ter juro para pagar. Então se você não quer expurgar esse valor, se você quer manter ele lá dentro, o EBI pode ser um bom cálculo para você. A partir do NOPAT, que é o Net Operating Profit After Taxes, a partir do NOPAT a gente chega numa medida que é muito importante dentro do mercado financeiro, né, que se chama EVA, né, o Economic Value Added. Então o Economic Value Added parte daqui, do NOPAT. Então é uma medida muito importante também, parecido com o EBIT, né? Parecido um pouquinho com o EBITDA e muito importante também. Bom, como eu falei para vocês, então tomar cuidado com a última linha ali. Tomar cuidado ali, só ficar olhando o lucro líquido. Tem algumas, além do EBITDA, tem outras manipulações que podem acontecer. Então, uma delas, por exemplo, é operação descontinuada. Imagina que uma empresa está naufragando, está horrível, e aí ela começa a vender ativos. Vende uma máquina, vende uma empresa que ela tinha, vende uma participação e tal. Quando ela faz essas vendas, ela está em processo pré-falimentar, ela está se desovando, ela está, se desfazendo. Só que como ela vendeu coisas, está entrando dinheiro no caixa dela. Quando entrou isso no caixa dela, como isso não é a atividade dela, ela reconhece isso como itens não recorrentes. E aí ela vai dar lucro. Que entrou uma bolada ali. Só que isso quer dizer que essa empresa está boa pra caramba? Não. Ela deu lucro por uma venda decorrente dela se fragmentar, dela se desfazer. Então, o item não recorrente é um sinal de alerta, tem que ficar esperto. Então, às vezes, uma empresa que está dando lucro está vendendo, está se desfazendo. Então, em vez de estar bem, ela está muito mal. Então, ela se alienou alguma coisa da operação dela. Ou ela teve um rendimento separadamente da demonstração do resultado. Teve algum evento extraordinário que aconteceu aí para ela ganhou uma indenização, ela ganhou uma apólice de seguro que ela não esperava. Isso entrou aqui em itens não recorrentes. Então tem várias coisas que podem acontecer, eles são itens não muito frequentes. Então você vendeu um ativo, você fez um impairment. Impairment é quando você marca a mercado algum ativo que você tem. Então, por exemplo, você tem um imóvel lá que você comprou em 1980 e ele foi registrado lá na tua contabilidade por 10 milhões de reais. E aí você não mexeu mais nele. Aí esse ano você resolveu reavaliar aquele imóvel.
Então ele não vale mais 10 milhões, ele vale agora 50. Pô, tem 40 pau aí de diferença que vai ter que virar algum ganho para você. Não virou caixa, mas virou um ganho. Então isso é um impairment. Ele vai entrar como um item não recorrente e vai virar lucro para aquela empresa. Será que ela está bem pra caramba, ganhando os tubos de dinheiro? Não. Foi um valor que foi reconhecido, mas que não virou caixa para ela. Então é muito importante você tomar cuidado com esse tipo de análise. Bom, então se a gente aprendeu a não confiar cegamente no lucro líquido, a partir do lucro líquido é que a gente chega aí no tal do lucro por ação. O lucro por ação é pegar o lucro líquido, que a gente acabou de ver que vem lá da DRE, a gente tira os dividendos preferenciais. Dividendo preferencial é aquilo que é pago para os acionistas preferenciais. Como aquilo é prometido todo semestre, todo ano, a gente abate ele daí. E aí a gente divide pelo número de ações ordinárias em circulação. Então, como vocês viram, o dividendo preferencial e o acionista preferencial não entram aqui na conta. Agora, notem que se eu fizer algum tipo de manipulação contábil aí, eu vou dar um baita lucro líquido. Se eu der um baita lucro líquido, eu vou dar um baita lucro por ação. Não necessariamente eu estou bem pra caramba. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, certo? Muito bem. Então com isso a gente viu como funciona uma DRE. Uma DRE tem uma estrutura relativamente simples, só que o analista atento, ele não vai direto em uma linha e concluir que aquela empresa está bem ou está mal. Tem vários outros indicadores que a gente olha aí no meio do caminho, tanto despesas, custos, EBIT, NOPAT e etc., para ver se a empresa está boa ou não, até chegar na última linha, que é o lucro líquido. Espero ter ajudado vocês com isso e vamos para a próxima!